Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Museu de Florianópolis. Em nome do SESC e do museu, eu gostaria de agradecer a presença e também aos participantes que prontamente aceitaram o nosso convite para a participação neste evento, parte da programação do segundo aniversário do museu. A mesa de hoje é intitulada Museu de Florianópolis, um museu para a cidade, e ela encerra o segundo ciclo de debates do museu. Esse ciclo iniciou no dia 20 e contou com participações temáticas importantes para a compreensão da história da cidade e da trajetória do museu. Para compor cada uma das mesas, convidamos profissionais e pesquisadores ligados a diversas temáticas que perpassam a narrativa do museu. A dinâmica do encontro se dará da seguinte forma: cada convidado terá entre 15 e 20 minutos para sua apresentação, momento após o qual seguiremos a ordem das falas divulgadas na programação. Terminadas todas as explanações, abriremos ao público para perguntas. Aproveito para lembrá-los que os debates serão gravados e posteriormente disponibilizados em playlist do evento no YouTube do SESC em Santa Catarina. Então, fica o convite para que vocês acompanhem na plataforma, assim como no site do museu e no nosso Instagram. Para dar início à programação, apresento cada um dos nossos convidados. Conta com a presença da Cristina Maria Dallanora, nossa museóloga, do Rodrigo Stipe, Leonardo Binoso Basotto, perdão. A Cristina Maria Dallanora é mestre em Museologia pela Universidade do Porto, Portugal, bacharel e licenciada em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente é museóloga do SESC em Santa Catarina, no Museu de Florianópolis. Possui experiência em pesquisa de públicos em museu e documentação de acervos. Rodrigo Stipe é jornalista desde 2003, com passagens pelos principais veículos de Santa Catarina, experiência em web, jornal, TV e rádio. Guia de turismo profissional, social media, blogueiro e curador de conteúdo turístico e digital voltado para Florianópolis. Fundador da Guia Manezinho, empresa que leva conteúdo hiperlocal de Florianópolis adaptado ao cliente. Passeios turísticos, postagens de blog, palestras e quiz interativo. Criador do primeiro Free Walking Tour em Florianópolis, em que o cliente é que define o preço que paga ao final da tour. Leonardo Binoso Basotto possui graduação em Design Gráfico pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-graduado no sistema de MBA da Fundação Getúlio Vargas, campus Florianópolis, na área de marketing. Mestre em Design e Expressão Gráfica pela UFSC, tem experiência na área de comunicação e marketing, com ênfase em comunicação visual, transmídia e computação gráfica. Atualmente, professor titular dos cursos de produção publicitária e design gráfico da Univale, campus Ilha de Florianópolis. Lecionando as disciplinas de marketing, propaganda digital e empreendedorismo. Também atua como diretor de inovação e comercial do Cafundó Estúdio Criativo. Bem, agradeço a participação de vocês e podemos começar. Então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, né, do Museu de Florianópolis. Ele é um museu que nasceu, né, abriu suas portas em 2021, então ainda somos muito recentes, né, apenas completando hoje 2 anos de funcionamento, mas a sua história ela começou um pouco antes, com todo o processo de construção do seu projeto tipográfico, conteúdo de pesquisa e seleção de acervo, que começou já no ano de 2015, quando o SESC ganha a concessão, né, para fazer a gestão do espaço. Às vezes as pessoas têm um pouco de confusão, então eu sempre gosto de reforçar que o Museu de Florianópolis ele é uma instituição pública, né, criada por lei municipal e gerida por uma instituição privada, que é o SESC Santa Catarina. Essa gestão ela vai ocorrer por um prazo de 20 anos e o SESC tem essa, que é o chamado uma cessão onerosa do espaço, onde o SESC ele arca com todos os custos para fazer a gestão desse espaço, mas ele não paga um aluguel para utilizar, né? Mas, em contrapartida, ele mantém o espaço em funcionamento, né, e aberto ao público. Isso foi feito um contrato através de uma licitação, né? Então, uma licitação que foi aberto um processo licitatório da prefeitura em que propiciou, né, esse contrato. Então,
O SESC, quando foi montar, então, essa expografia, ela seguiu um termo de referência criado pela prefeitura, né, e pelos órgãos competentes da prefeitura para pensar no conteúdo do museu. Então, o caráter tecnológico foi uma proposta da prefeitura e que o SESC seguiu, né, para fazer essa exposição tecnológica, trazendo a história de Florianópolis. Então, nessa montagem do museu, o SESC contratou empresas, né, para poder executar esse projeto e a gente ter hoje o museu em funcionamento. E é um espaço interativo que quer contar essa história da cidade, não só falando do passado, mas também trazendo questões do presente, né, que a gente fala, como a gente tem uma sala, né, chamada Presente e Futuro, e também pensar em discussões sobre o futuro da nossa cidade, né, pensar como que ela pode ser. E o SESC, ele acaba... Quando ele assina esse contrato para ter esse museu, era algo também novo para o SESC. No SESC Brasil, né, o Museu de Florianópolis ele é o primeiro museu do SESC, né, então, que o SESC faz a gestão desse espaço, de um espaço museológico. O SESC tem no Brasil todo espaços com galeria, né, exposição de arte, mas ele não tinha um museu, que o museu tem toda a sua especificidade, né, que tem lei própria, então tem o Estatuto de Museus, então tem todo um regimento à parte a ser seguido. Então foi tudo novo para o SESC, né, criar esse processo, essa construção desse espaço. O funcionamento é diferente de uma unidade administrativa, uma unidade operacional, né, que o SESC tem. E aí tudo isso foi sendo novo e construindo, né, para a gente ter esse modelo que a gente tem hoje aqui em funcionamento. Por conta da pandemia, a gente teve alguns atrasos, né? Então, por isso a gente adiou a nossa abertura para 2021. E desde então, a gente já recebeu aqui no museu, contando o dia de hoje, né, 23 de novembro, até às 4 horas da tarde, quando eu olhei o público, já deu 92.234 pessoas que chegaram, que passaram por aqui, visitando o Museu de Florianópolis. Esse é um número muito superior do que a gente imaginou que a gente receberia, né? Eu acho que isso é um grande orgulho para a gente, né, que trabalha aqui, a gente perceber essa quantidade de pessoas. A gente começou o ano de 2022 achando que a gente receberia ali umas 30 mil pessoas no máximo, né? A gente fechou o ano de 2022 com 40.578 pessoas que visitaram, né? Então foi um número 10 mil pessoas a mais do que a gente imaginava. E esse ano a gente já está com um crescimento de 25% nas visitas, né? Então a gente, né, já está até o dia de hoje, a gente está com 46.259 pessoas que passaram por aqui no ano de 2023. E a gente acredita, né, pelas estimativas de público, né, o quanto a gente acredita que vai passar dos 50, né? Então, até o final do ano, que a gente vai ter recebido praticamente 50 mil pessoas. Isso é um número super expressivo para uma cidade como Florianópolis, né, que ainda não tem esse hábito cultural, né, de as pessoas irem a museus, irem nos espaços, né? Então, tirando um pouco o estigma, né, da cidade ser apenas um turismo de praia, né, sol e mar, e também agora com esse espaço cultural, né, que a gente vê a circulação de pessoas. E digo isso porque no ano passado, infelizmente, a gente não fez um levantamento das pessoas, dos países, né, que passaram por aqui, de onde que eram essas pessoas, mas nesse ano a gente está fazendo. E a gente já registrou aqui na recepção pessoas de 48 países, né, então, que passaram aqui pelo museu. Então, nacionalidades diferentes que estiveram aqui presentes, né. Isso também leva, pelo fato também de o museu ser acessível a essas pessoas, pelo fato de ter o idioma inglês e o idioma espanhol presente na nossa exposição, né? Então, isso também fortalece para essas pessoas virem, né, e se sentirem acolhidas, né, de estar ali o conteúdo no seu idioma.
E também temos exato. E a gente também tem a equipe, né, os recepcionistas bilíngue que atuam, que falam outros idiomas, né? A gente tem que falam inglês e espanhol, todos eles. E a gente também tem um que fala francês. Então isso facilita, né, a comunicação, a explicação, né, o acolhimento desse visitante quando ele chega aqui, né? A gente tem bastante feedback positivo dessas pessoas depois nas redes sociais, né, no Google, né, que as pessoas colocam lá a avaliação. E os estrangeiros, então, eles compreendem, não é um número tão expressivo, né, mas no ano de 2023 são 6% dos nossos visitantes são estrangeiros. E por incrível que pareça, apesar de eu acho que todo mundo achar que os visitantes que mais vêm de fora são os argentinos, no caso, são os chilenos, né, que representam 33% do nosso público estrangeiro que visita. Depois vem os argentinos, claro, com 23%. Para depois vir os uruguaios, com 6%. A América do Sul, claro, é o que mais soma, né, nesse número de visitantes estrangeiros. Mas a gente recebeu pessoas de lugares diferentes, né, assim, bem longe, né, como Malásia, Singapura, Andorra, Sri Lanka, né? Então, pessoas de diversas culturas que também passaram aqui pelo museu. Um outro dado, claro que nem todas as pessoas são de Florianópolis, mas as pessoas se identificam quando a gente pergunta de onde você veio, né, onde é que você mora, a pessoa diz que é de Florianópolis. Então, do nosso público, a gente tem 46% de Florianópolis, né? Depois, a gente vai ter 21% daqui de Santa Catarina. E depois, o outro estado que aparece é São Paulo, com 6%, seguido do Rio Grande do Sul, com 3%, e o Paraná, com 2,5%. E um dado super interessante que a gente, no nosso dia a dia, a gente trata muito com as escolas, né? A gente recebe muito grupo, muitos escolares aqui, muito grupo agendado. E que é também a função, né, social do museu, é isso, né, promover a educação não formal. Então, a gente promove isso com as exposições e também com as atividades educativas que acontecem aqui no museu. Mas o público escolar, ele compreende apenas 30% do nosso público, né? Então, 70% é público espontâneo. Então, a gente recebe apenas 30% são pessoas que agendaram a visita, vieram, enquanto a gente sempre achou que esse número, né, até antes de abrir, na verdade, depois que abriu, a gente começou a ver que não era, né? Mas antes de abrir, a gente via o quanto que a gente achava que ia ser só grupos escolares, né, que viriam, a gente receberia um outro turista que estaria aqui na cidade, as pessoas da cidade que estariam visitando, e não foi isso que aconteceu, né? Eles na verdade, representam apenas 30%, né, desses visitantes aqui no museu. Esse ano, esse número é até um pouquinho menor, porque, se for comparativo, né, até agora a gente já recebeu, para vocês terem uma ideia, em 2023 a gente recebeu já 712 grupos agendados, né, em 2023. Em 2022, esse número foi de 561. Então, esse dado eu considero até outubro, né? Só agora, em novembro, a gente deve receber, no final das contas, né, vão dar em torno de 100 grupos dentro de um mês. Então, vai passar, na verdade, que esse mês ele está para a gente chegar nos 120, 130 grupos, né, dependendo, porque alguns às vezes cancelam, acaba às vezes acontecendo algumas questões, mas é para a gente chegar em mais 100, né, grupos, 120, pelo menos, nesse mês, mês de novembro. Então, no comparativo, né, porque em 2022 a gente recebeu
561 grupos, né? E agora, em 2023, já são 712. Então, já no incremento, a gente vai ter de mais de 200 grupos dentro de um ano, né? Isso é bem expressivo. E então essas visitas, né, com esses escolares, elas também acabam sendo um disseminador, né, do museu, porque a criança vem com a escola e depois ela traz o seu pai, a sua família, né, para conhecer aqui o museu, né. Então a gente sabe que esses grupos, né, representam 30%, mas depois eles impulsionam a vida dos visitantes espontâneos, né, para visitar aqui o museu. Então, e para além, né, da questão das visitas e dessas pessoas que frequentam aqui o museu, a gente também tem todas as atividades que são desenvolvidas pelo núcleo educativo, pela minha colega, né, Ana Júlia, que está desenvolvendo o trabalho esse ano aqui, né, com a gente, e com a equipe, né, que a gente tem, dos estagiários que atuam aqui no museu, com os recepcionistas, que também fazem um excelente trabalho e que fazem com que as pessoas se sintam acolhidas, né, e que queiram voltar ao museu, ou que falam bem dele nas redes sociais e que aí atraem esse público, né, para a gente estarem conhecendo mais sobre a história da nossa cidade. E ao longo do ano de 2023 já foram realizadas 136 ações do núcleo educativo. E se a gente somar, né, com que isso até outubro também, e se a gente somar, né, desde que a gente abriu nesses 2 anos, já passamos de 300 ações acontecidas aqui dentro, né? Então, também isso é bastante coisa, né? Bastante atividade que aconteceu, né, nesses 700 dias que estamos praticamente abertos, né? Porque a gente fecha um dia na semana, né? Teve algumas datas específicas que a gente fecha, mas é bastante ação, né? É praticamente a cada um dia, né? Cada 2 dias acontece uma ação aqui dentro. Então, é bastante atividade, né, que a gente tem, ofertando para esse público, né, e para a comunidade. E aí a gente trouxe aqui a gente faz, né, ao longo do ano, algumas atividades, 4 ações que são projetos específicos e que duram mais, que são programações mais extensas, que duram normalmente uma semana, que é a Semana de Aniversário de Florianópolis, a Semana Nacional de Museus, a Primavera dos Museus e a Semana de Aniversário do Museu de Florianópolis. Então, essas 4 programações, elas baseiam, né, a nossa programação cultural, mas a gente também faz ações ao longo do ano, com oficinas em domingos gratuitos, oficinas quando tem alguma atividade externa, né, como maratona cultural, ou então feira de Cascais. A gente tenta incluir a nossa programação nessas ações. A gente também fez uma programação extensa com as férias no museu, né, que foi durante o mês de julho, com ações para as crianças, voltada para os pais, né, trazerem essas crianças aqui no museu. E também parcerias que a gente foi desenvolvendo ao longo do ano, com várias instituições. Uma delas também bem forte foi com a prefeitura, que eles utilizaram aqui o espaço, a Secretaria Municipal de Educação Infantil, que utilizou o espaço para fazer palestras e trazendo as crianças. Então, foi bem interessante. E aí, agora pode... E aí, para ilustrar um pouquinho, né, do que foi esse ano de 2023, eu montei um videozinho rápido para a gente ver a vida dentro do museu, né?
Então, sim, então, muito obrigada. Essas eram algumas imagens para ilustrar um pouco do que foi o ano de 2023 aqui no Museu de Florianópolis. Obrigado. Para a gente é uma alegria estar aqui, né, fazendo parte dessa comemoração dos 2 anos do museu, até porque a gente já está atuando com o museu há muito mais tempo do que esses 2 anos, né, porque como a Cristina comentou, em função da pandemia, o museu ele foi inaugurado depois, né, mas a gente já está desde 2019, quando a gente começou a pensar, né, a primeira exposição aqui para o museu. A gente foi chamado pelo pessoal do SESC, a gente começou a gerar ideias do que poderia ser a primeira exposição interativa, e aí o museu obviamente já tinha vários outros espaços, já tinha várias outras salas, e uma delas acabou ficando disponível para a gente poder trabalhar uma primeira exposição, e a gente acabou utilizando uma temática que é bem conhecida aqui da ilha, né, que é a temática do boi de mamão. Então, naquela época, a gente criou uma exposição que era mais focada nas crianças, né, apesar de que eu achava que o público maior fosse de crianças, né, agora você confirmou que não, que é 30%, mas a gente desenvolveu uma ideia onde as crianças podiam pintar, né, desenhar os personagens do Boi do Mamão, e existia uma projeção em 2 telas que foi desenvolvida, onde os desenhos pintados, coloridos pelas próprias crianças, eles eram escaneados na hora e eles entravam animados na projeção, né? Então aparecia na sala os desenhos das crianças. Depois aí na edição, se quiser colocar, eu acho que vai ficar legal de mostrar. E a partir dali a gente veio desenvolvendo uma parceria com a equipe do museu, e o que a gente costuma falar lá dentro do estúdio é que o SESC e o Museu de Florianópolis, para a gente, para o Cafundó, é muito mais do que um cliente, né? Porque geralmente os projetos que a gente desenvolve para cliente, a gente tem um briefing, tem um escopo e um projeto muito definido do que o cliente precisa. E aqui com o museu a conversa é muito mais aberta, né? A gente acaba gerando várias ideias, a gente acaba propondo vários caminhos, e isso vai sendo construindo a várias mãos, e mais do que uma entrega de projeto, é uma mescla, né, de arte interativa. Então a gente sempre teve, isso é muito legal, assim, até agradeço a Cristina e toda a equipe do museu, a gente sempre teve essa liberdade de desenvolver um projeto mais artístico do que comercial, né, no caso. Obviamente porque é um museu, também dá esse espaço. Então para a gente é muito legal assim, ter essa disponibilidade de espaços na cidade para poder contar histórias do passado e talvez histórias de como a gente imagina a cidade daqui para frente, né? Então, até hoje nós já fizemos 4 exposições junto com o museu. A primeira, que foi essa do Boi de Mamão, depois a gente desenvolveu uma exposição voltada para os 100 anos, né? Foi os 100 anos do clássico entre Figueirense e Avaí, que são os 2 times aqui da cidade, que também era uma exposição interativa, onde as pessoas podiam entrar na sala e bater um pênalti interativo, e isso ia somando gols para cada um dos times, e aí tinha uma somatória geral, e a gente acabou utilizando daí a data, né, comemorativa desses 100 anos do confronto entre os 2 times. Depois a gente fez uma outra exposição que foi um pouco mais histórica, né, que foi focada num acontecimento histórico da ilha, que foi a invasão dos espanhóis aqui na ilha, que era dominada pelos portugueses, e até o Rodrigo comentou que ele utiliza bastante, né, essa visitação com os turistas para mostrar onde que de fato aconteceu, né, as batalhas, o forte que existe até hoje ali em Jurerê. E a gente aproveitou essa história e reconstruiu ela numa temática também interativa, onde a gente tinha os navios espanhóis chegando na ilha e sendo projetados, né, em 2 projetores grandes que a gente tem ali na sala, e as crianças, os turistas, todo mundo que quisesse interagir podia pegar umas bolinhas de plástico e atirar contra esses navios para tentar impedir a invasão dos espanhóis, e que no final não dava certo, né, porque de fato a invasão aconteceu, e a gente aí contava um pouquinho através de texto, através de áudio, através de um personagem que conversava
com os visitantes sobre como que aconteceu aquele fato histórico, qual foi o desfecho, mas numa temática muito mais inclusiva, interativa, cômica, dinâmica, que também é um dos objetivos do museu, né? Tem várias outras salas aqui onde você consegue explorar a história da ilha, a história da cidade, através de várias mídias, né? O áudio, o vídeo, o toque, a interação, a leitura. Às vezes você só escuta, aí você tem aquela sala que tem a ilha em relevo, né, que você consegue ver a geografia e tal, que é bem interessante. E aí, por último, que é uma exposição que está rodando agora, inclusive, a gente acabou trazendo os biomas, né, que fazem parte da ilha, que fazem parte da cidade, e o expositor, ele consegue, o expositor não, desculpa, o espectador, ele consegue, através de uma exposição muito mais contemplativa, identificar esses biomas que são apresentados ali na exposição, né? Então tem uma parte onde a gente mostra tanto a fauna quanto a flora, que são característicos aqui da ilha, e também é uma coisa interessante porque o Rodrigo também comentou que ele explora esse tipo de coisa nas visitas guiadas que ele faz com os turistas ao redor da ilha, né? A questão do manguezal, a questão da própria Mata Atlântica e do oceano. Não sei se você já mergulhou aí com o pessoal no oceano. Agora sim. Quando vamos no Projeto Tamar, por exemplo, então eu consigo fazer esse link, né, entre museus ou entre áreas de aprendizagem, né? Então é um elemento muito importante para a gente, né? Trazer o que está dentro do museu e criar correlações com o espaço externo, que é a minha área de atuação. Mas vamos lá. Exato. Não, é muito legal. E esse tipo de coisa, assim, não só da questão histórica, mas de fatos relevantes e mesmo do que está no nosso dia a dia, né? Porque esses biomas eles estão disponíveis hoje para você ir lá e conhecer, e estudar, entender como é que isso funciona. Ele gera uma possibilidade de você reter esse conhecimento, reter essas histórias todas que a gente está contando através dessas exposições de uma forma muito mais perene, né? Muito mais forte, porque você aprofunda o conhecimento das pessoas através de vários estímulos, né? Então imagina alguém vindo aqui no museu, contemplando aqueles espaços ali, aí depois ele vai presencialmente lá no manguezal e vê, pô, realmente a raiz da árvore ela nasce para fora da árvore, né? Uma coisa que não sei se é todo mundo que tem essa ideia, se já viu como é que funciona um mangue, né? E como é que a árvore respira ali, mas é uma coisa surpreendente, assim, né? E aí quando você recebe essa informação de um jeito, recebe de outro, alguém falando, você vendo, você interagindo, tocando, e depois você lá, de fato, no local, eu costumo visitar bastante museu, inclusive agora, poucos dias atrás, eu estava num país que é muito pequeno, que é a Islândia, e os caras eles têm menos habitantes do que Florianópolis, praticamente, e eles têm muitos museus. Isso é muito legal, assim. E aí você consegue entender melhor a história do país, você consegue compreender melhor os fatos daquele local, ou daquela... às vezes é museu de arte, às vezes é museu de tecnologia, às vezes é museu histórico, museu da baleia, seja lá o que for, do que simplesmente você, sei lá, recebendo essa informação numa aula de história, ou você lendo um livro, né? Então isso motiva também as crianças, e eu acho que os próprios adultos, né? Eu quando vou no museu eu fico pensando assim, caramba, pô, como eu queria ser astronauta, né? Olha só que legal essas coisas aqui de exploração espacial e tal. Mas quando você é criança, você ainda tem muito tempo pela frente para poder explorar aquilo ali, e eu acho que isso motiva muito, né, as crianças a irem atrás do conhecimento e buscarem mais informações e se interessarem por esse tipo de coisa, né? E aqui no museu a gente tem várias salas com várias temáticas, com vários conteúdos que eu imagino que despertam muito o interesse de todo mundo que vem para cá, né? Não só as crianças como os adultos. Que mais que eu posso falar? Pode. Claro, legal. Legal. Sim.
funcionando, sim. Não, então, a gente tem essa parceria, né, Leonardo? E aí eu queria... alguns temas, a gente trouxe o tema, né, para vocês, como tu falou, né, a questão, a gente trouxe a temática, e aí o resto, toda a parte de como isso vai funcionar, ou como isso vai ser, a gente sempre deixou para vocês trazerem a ideia, né, e aí eu queria saber de onde vêm as inspirações, né, e como que vocês pensam, né, como é que é o processo criativo de vocês. Legal. Como o próprio nome já diz, né, Cafundó é estúdio criativo. Então a gente precisa trazer essa criatividade para os projetos que a gente desenvolve, né? Na verdade, isso é muito fácil, né? E até você é cúmplice disso, né? A gente gera muito mais ideias do que de fato são implementadas, né? Então a gente já gerou várias ideias, né? Como esse espaço aqui antigamente já foi uma cadeia. Inclusive a gente já gerou uma outra ideia de poder trazer, né, alguma coisa que demonstre como é que era naquela época e tal, e várias outras ideias. Eu comentei sobre essa maquete, né, da ilha, a gente fazer também alguma coisa ali interativa na maquete. Então a gente está sempre olhando possibilidades, novas tecnologias, novas formas de interação para trazer para cá. E quando a gente recebe um e-mail de vocês falando assim, ó, tem espaço para fazer uma nova exposição, a gente já sai pesquisando um monte de coisa e a gente já tem lá uma pasta lá cheia de ideias e possibilidades para poder trazer para cá, né? Então isso é assim, a parte mais fácil, né? Gerar ideias de como é que a gente pode mostrar, como é que a gente pode demonstrar e gerar esse processo interativo com os visitantes, com os espectadores, né? Mas basicamente a gente obviamente acaba se limitando ao espaço físico que a gente tem, né? As possibilidades do espaço físico, as possibilidades tecnológicas, né? A gente sempre costuma reaproveitar coisas para não ter que toda vez criar ou comprar um equipamento novo, alguma coisa assim. Mas às vezes é possível também, então a gente também ousa um pouco nisso e vai demandando para vocês, né? Olha, se a gente fizesse assim e fizesse isso e colocasse, por exemplo, esse da invasão espanhola, eu lembro que a gente teve uma ideia lá no início de, ao invés de as pessoas pegarem a bolinha na mão e jogarem contra os navios que estão passando lá na projeção, da gente ter de fato um canhão ali, né, que a pessoa pudesse, sei lá, puxar com uma borracha, alguma coisa assim, e a bola fosse jogada com essa força para gerar essa experiência ainda mais imersiva, assim, né? Então essa parte de criar as ideias, eu acho que é muito fácil assim para a gente, porque a gente está nisso o tempo todo, está sempre pensando vários projetos, várias ideias. Por exemplo, agora a gente está participando de um projeto que chama Museu do Agro, e é um museu que possivelmente vai acontecer, ele ainda precisa ser construído e tal, é um processo longo, possivelmente vai acontecer no Mato Grosso, onde eles querem explorar todas as possibilidades que foram geradas e contar desde a história, né, de como é que aquela região se desenvolveu, o presente e o futuro, né, para onde vai isso. Então, imagina assim, você conta, porque hoje aquela região, eles falam que alimenta praticamente 30% do nosso planeta, né? 30% do alimento do planeta sai dali de alguma forma ou de outra. Então a gente já começou, a gente gerou mais de 50 ideias para colocar nesse museu, né? Um museu bem grande, vários andares e tal. Então a gente vai deixando isso tudo na gaveta, né? Algumas acontecem, geralmente a gente consegue implementar aí, sei lá, 5, 10% das ideias que a gente gera, e aí as outras vão ficando na gaveta e depois a gente vai fazendo um mix, né? Vai juntando uma coisa com a outra, vai também visitando outros museus, vendo outras coisas, entendendo novas tecnologias que vão sendo geradas e vai tentando sempre explorar ao máximo dentro dos limites que a gente tem de orçamento, de espaço, de tempo e assim vai, né? Oi? Tem mais alguma coisa? Mais algo queiras falar? Não. Uma coisa que você comentou no início, que eu não sabia, e isso é bom para a gente, né? Que você comentou que a licitação que o SESC ganhou, ela já constava na própria licitação que o museu iria, né, desenvolver projetos e exposições interativas, né? Então, isso é muito bom, porque a gente tem outros museus aqui em Florianópolis, tem outros museus no estado, mas que eu imagino que sejam muito menos visitados do que o Museu de Florianópolis, que é um museu muito recente, né? Tem 2 anos.
justamente pelas características, né? A gente está num mundo em transição, a gente está num mundo onde as pessoas estão cada vez mais envolvidas na tecnologia, envolvidas no digital, envolvidas na interação de alguma forma. E, de fato, a gente precisa trazer esse pessoal para dentro do museu para conhecer a história, para explorar as possibilidades que a gente tem. E claro, tem museu de arte, museu de história, museu sei lá, com estátuas, com coisas que sejam mais passivas, né? Mas eu acho que se a gente não trouxer o pessoal primeiro para um processo mais interativo, mais próximo, que elas sintam mais a vontade de estar presente, vai ser difícil levar para um tipo de consumo, né? Seja de arte ou de história, que seja mais passivo, né? Porque hoje em dia a gurizada está muito na nossa frente, assim, né? A gente vai trabalhar para eles daqui a pouco, assim. Então, eu acho que o museu ele cumpre um papel muito legal, assim, de conseguir trazer as pessoas aqui para dentro. Fiquei impressionado com o número de pessoas, 90 mil pessoas em 2 anos, né? Se você fizer a conta aí pelos dias que o museu não opera e tal, a gente tem aí, sei lá, uma média de 200 pessoas por dia. Claro que tem dias que deve ter muito mais, tem dias que tem menos, mas é uma movimentação de pessoas bem relevante, né, para o tamanho de cidade que a gente tem, e eu acredito que isso cada vez vai crescer mais, porque vocês estão sempre tentando, né, trazer exposições interessantes e que façam o público gerar esse boca a boca, né, que você comentou. As crianças vêm, falam. Eu já ouvi muito isso, assim, mesmo de pessoas que eu conheço e que elas não sabem que a gente desenvolveu uma exposição aqui, vieram aqui, falaram assim: pô, você já viu aquele museu que tem lá na frente da Praça 15? Às vezes não sabe o nome, né, não lembra e tal. Aquele museu que tem na frente... exato. Que tem na frente da Praça 15, os caras têm uma exposição que faz isso, aquilo e tal. Eu fui com meu filho esse final de semana, e para mim, aquela exposição que tem lá em cima, que conta um pouco da história da ilha, e no final abre as janelas ali para a praça. Aquela exposição é incrível, assim. Toda vez que eu assisto, eu realmente me arrepio, assim, né? Porque aquele momento de abrir a janela ali foi uma sacada que ficou muito legal, assim. E esse tipo de coisa, né? Esse tipo de impacto nas pessoas, eu acho que o museu está ajudando muito a criar, né? Então, parabéns aí ao pessoal do museu que está sempre pensando nisso, né? Fazendo isso acontecer. Salve, queridos. Boa noite. Já interferi, mas não me apresentei ainda. Sou o Rodrigo, sou o Guia Manezinho e acho que devo ser um dos recordistas em turmas que trago no museu, né, Cris? Pelas minhas contas, desses 90 mil eu trouxe umas 1.500, mas acho que eu trouxe um pouquinho mais. Às vezes, quando eu deixo a turma bem louca lá, que eu preciso agendar, não tem horário, e eu fico feliz, mas fico angustiado com isso, né? Porque a gente precisa horário de manhã. Não, só tem 4 da tarde. Muda todo mundo, muda restaurante e tal. Mas é muito gostoso perceber essa movimentação. Eu me sinto muito em casa aqui, com a equipe. Às vezes eu passo aqui, mesmo não estando trabalhando, para cumprimentar o pessoal, como é que vocês estão, tal e coisa, vem. Né? Esses dias eu consegui vir assistir a exposição pela primeira vez ali, sozinho, na sala, uns 20 minutos eu fiquei ali e falei, cara, que delícia que é, né? Porque geralmente a gente está com 30, 40 crianças ali, né? Tentando observar, chamar atenção e tal. Meus queridos, o que eu trouxe para vocês, e não foi combinado, é trazer um pouco da minha área de atuação, que é interpretação de patrimônio. Parece um nome meio duro, mas vocês vão ver como isso se conecta lindamente com o que estamos falando, que é melhorar essa interação. Então, mesmo que não tenha sido exatamente conceituado, eu imagino que tem uma parte disso, mostrar como o meu trabalho se facilitou e se potencializou muito mais com o museu. Tanto é que, muitas vezes, quando eu venho aqui, eu me sinto à vontade para fazer a condução, auxiliando ou no lugar dos monitores, que são muito bons, né? Tem virtudes diferentes, mas eu tento amarrar minha presença aqui dentro com o que eu já estou fazendo e utilizando na cidade.
Então, às vezes, o que acontece, né? O monitor ele tá com aquele olhar que é trazer alguma informação que a gente tem pouco tempo, ele repete. Então, eu consigo colocar o museu dentro do contexto de cidade, que esse é o principal objetivo do Museu de Florianópolis, né? Apresentá-lo e, a partir daí, avançar. Eu tenho um passador, senão só vou pedir para vocês. Pode passar o primeiro. Senão, vai para cima. Galera, rapidamente, né, o que eu faço, meu negócio é contar histórias, e eu acho que contar histórias, ela começa pela oralidade, é óbvio, e por isso que eu gosto muito de sentar nas escadas do museu, trazendo expressões do manezês. Quando a gente começa a trazer elementos da oralidade, ela conecta, ela cria um certo humor, ela vai trazer um senso de pertencimento, que é muito importante para o museu. Eu gosto de dizer, às vezes, quando eu vou apresentar, oferecer um museu para uma escola que eu nunca esteve, sabe, uma referência, para ter mais ou menos ideia, é como o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Né? Então, é um museu que já busca essa interação, já busca esse não tanto foco no acervo, né? Que é aquela coisa que a gente está acostumado com a ideia de museu que está lá, coisa dentro do vidro, que a gente não pode tocar. Tal. Então, ele busca exatamente o contrário. Toca, encosta, né? Sente. Né? Daqui a pouco, talvez, alguma coisa olfativa. Então, esse é o meu trabalho principal. Pode passar. Então, galera, o que eu disse para vocês nesse intervalo? 2 anos, né? Acho que a maior parte é de estudantes. Eu já trouxe grupos também estrangeiros, já trouxe autoridades, enfim, já circulei bastante por aqui e já trouxe muitas pessoas queridas também. Então, dentro desse contexto, eu consigo apresentar, pode passar, algumas coisas muito legais. Vocês querem sentar para lá? Vamos lá, daí a gente consegue olhar. Já está na câmera, né? E eu sigo aqui. Estou na frente, não? Estou na frente da câmera, tudo certo? Olha lá. Pode passar. Gente, isso é a base, né? Então, contar histórias, né? Ou para nós que somos da área que é contar storytelling, não é saber tudo. É como é que eu vou encontrar um jeito mais interessante de contar essa história, que é o que vocês estão fazendo em todas as salas. Né? Aquela sala em que eu tenho a projeção de uma linha do tempo, que vai falar de um ponto de vista mais da geografia, ela tem um storytelling que vai trazer crescimento urbano e me permite tratar outros vários aspectos. Até o nome da sala, né? Fluxo e atravessamento. O que é o fluxo? O que é aquele atravessamento? Então, tudo isso é uma grande narrativa. Cada uma dessas salas tem uma grande narrativa e eu tento explorar o museu acrescendo algumas narrativas que fazem sentido para toda essa exploração. Por exemplo, quando eu apresento a ilha naquele mapa de relevo, é claro que para mim interessa também os pontos cardeais, eu vou falar de presente e futuro, mas é um lugar como nenhum outro da cidade, nem mesmo no Tamar, que tem um mapa muito grande, que a gente consegue falar, que eu mostro a bruxa desenhada no mapa, que é uma coisa do lúdico, e eu consigo posicionar as pessoas e às vezes, eu nunca tinha visto, né? Então eu consigo falar daquele presente, daquele futuro, trazer vários elementos que talvez nem tenham sido pensados por quem organizou aquela sala, que estava falando, mas isso me permite, porque ela me permite interpretar. Então tentando encontrar conexões de um jeito certo, é isso que eu busco. Pode passar, por favor. E isso tem a ver justamente com a área que eu atuo. Eu digo que o turismo, para mim, é ferramenta, ele não é o objetivo final. Então, eu atendo do meu público, 70% a 80% mora na cidade. É um número bastante expressivo para mim. Eu atendo, claro, grupos que vêm de fora, Blumenau, Gaspar, tal, mas muita gente que vem, mora aqui. Eu atendo vários colégios de Florianópolis, e alguns fazem questão de virem comigo, por conta dessa possibilidade de interpretação. E eu gosto muito desse conceito de turismo patrimônio, que deve proporcionar também importante contato entre o turista e as pessoas, seu cotidiano e sua cultura. E é isso que muito lindamente se propõe o Museu de Florianópolis, quando a gente vai trazendo, de novo, os elementos do manezês, quando a gente vai trazendo aquelas representações em que fala um pouco do povo negro, um pouco dos indígenas que estão representados, ainda que tocando rapidamente nesses assuntos, né, sambaqueiros, quando a gente tem as telas lá no corredor superior, em que a gente vai tendo contato com essa cultura. Então, tudo isso está dentro de um conceito de turismo e patrimônio, né, turismo e cultura, que não é, como bem disse a Cris, uma coisa que estamos acostumados em Florianópolis. A cidade ainda se vende muito com turismo de sol e mar, e eu me posiciono de outra forma. Então, o museu, para mim, de novo, é uma excelente ferramenta. Pode passar.
Então, olha que legal esse conceito de patrimônio, que é simples, né? Ele confere a um grupo um sentimento coletivo de identidade. Pô, que massa o museu da nossa cidade. Tu, não, que agora, o pessoal diz, temos um museu à nossa altura, finalmente, né? Eu escuto muito isso quando a gente sai, um museu que nos trata com mais carinho, a gente tem orgulho de indicar, não, tu chegou, tu tem que ir naquele museu, a gente escuta direto, né? Olha, não precisa nem comigo, mas vai, passa lá, fica umas 2 horas lá dentro, pelo menos 1 hora lá dentro, né? Então isso tudo vai aparecendo, né? Sentimento coletivo. Quando eu vejo aqui na sala, cujo nome eu esqueci, que tem os depoimentos aqui, Cris, qual é o nome dessa? Voz da Cidade, eu estou justamente falando de gente de pesca, de vida, o Marcelo da Peixaria, o Dinho. Ainda quando eu sento ali para observar os depoimentos, eu fico mais emocionado, porque não temos mais Dona Anitta Repke, que está ali, né? Não temos mais Miguel Livramento. Então, assim, o museu já está. Ele não tinha aquela função tão museológica naquele momento, mas os depoimentos ganharam mais peso ainda. Né? Então, ele fez esse registro. Tudo isso é uma maneira de aumentar o nosso senso de identidade. Ele está seguindo perfeitamente nessas salas, né? Para quem não está acostumado, galera, eu estou assim, passando uma espécie de associação entre esse meu conceito de ideia de patrimônio e como as salas estão perfeitamente sincronizadas com isso. Legal? Pode passar o próximo, por favor. Isso aqui é uma coisa que eu brinco com a turma, que é o visto manezinho. E eu digo, ó pessoal, para tirar meu visto, vocês têm que prestar atenção no que está escrito nas paredes do museu. Eu sento a galerinha ali e faço, né? Depois eu brinco com eles e tal. Por exemplo, batata, eu sento, boto a professora, geralmente ela senta na escada, eu olho na professora, está todo mundo virado para mim, e eu sento entre Nantica e a Bucica. Eu já sei que as pessoas estão lendo. Eu fico bem no meio, olho para a professora na minha frente e pergunto, professora, tem mandrião na turma? Ninguém vai conseguir ler, porque está todo mundo de costas. A professora olha na parede e diz, está cheio de mandrião. Então é uma coisa muito simples, mas que permite um ambiente que seria de passagem, mas estou trazendo identidade, estou trazendo um pouquinho de humor, de graça, que é do cotidiano também no Manezinho. Então, é fundamental qualquer elemento do museu trazer isso, né? Vamos lá, por favor. E tudo isso, galera, tem conceito. Eu acho que o nosso... Oi? Leonardo? Não, tem cara do meu primo Leonardo mesmo. Isso está numa ideia de interpretação de patrimônio lá da década de 50, que diz que é uma atividade educativa que pretende revelar significados e inter-relações através de objetos originais ou não, por contato direto com recurso ou meios ilustrativos. No nosso caso, não limitando-se a dar uma mera informação sobre diferentes temáticas do assunto. Então, isso é conceito de interpretação, está lá na década de 50 e o que a gente está fazendo hoje com uma roupagem de 2023. Né? Pode passar. E aqui eu trago uma coisa que é fundamental nessa interpretação de patrimônio, e eu acho que o museu também está muito alinhado com isso. Para ter uma boa interpretação, eu preciso de um bom tema, eu preciso que haja uma organização desse tema, eu preciso que esse tema seja relevante o suficiente e, especialmente, que ele seja enjoyable, ou seja, que seja agradável. Se ele não tiver uma agradabilidade, ele vai ter tudo isso, ele vai estar organizado, mas vai ter, maçante, que saco, né? Então, como que a gente consegue trabalhar organizadamente tudo isso? Então, o tema não é só Florianópolis, o tema é como que a gente vai contar as histórias de Florianópolis de maneira organizada, é que as pessoas sintam, que massa, não tinha pensado nisso. E essa relevância vai aparecer em vários aspectos, em várias entradas, e depende do que eu quiser organizar. Eu podia passar 3 horas aqui dentro. É claro que seria um tempo mais longo, né, até para as pessoas suportarem isso. Mas ele me permite muitas entradas, me permite muitas narrativas. E é o que eu tento trazer para vocês aqui. Pode passar? Pode passar, senão não vai dar tempo. Vamos lá. E esse é muito legal. Esses são princípios, vocês já ouviram falar desses princípios? A Cris já? Vagamente, né? Princípios de uma interpretação com storytelling. Pode passar. Olha que legal. Não se relacionar o que está sendo exibido ou descrito com algo de personalidade ou experiência do visitante será estéril. Tu precisa criar sinapses entre o que a pessoa está vendo, o que ela já sabe, e ela tem que buscar com alguma associação. Senão, tu só passou aquela informação e ela está vendo aquilo, mas ela não introjeta aquilo na cabeça dela. Ela só está vendo, ela não liga nas coisas. Então, ela deve ser personalizada. Eu vou saber se é criança, se é adulto, se tem alguma coisa da cidade dele que ele pode estar criando uma relação, e tudo isso eu vou ter que pesquisar o meu público, saber de onde é que eles vêm, alguma coisa que pode ser interessante para eles. Então, isso vai depender desse diálogo que a gente estabelece. Pode passar. Olha só que legal esse, gente.
Eu acho muito bom. Informação não é interpretação. Ah, tem tudo informação, o cara sabe tudo. Não adianta. Se eu sair vomitando a informação, não dá. Eu tenho que pegar alguma coisa que pode ser interessante, relevante, a partir daquilo criar boas perguntas, refletir sobre aquilo. Pessoal, a partir dessa sala onde eu tenho lá as inscrições rupestres, onde vocês identificam? Se eu estivesse olhando no mapa da ilha, em que lado costumam aparecer as inscrições rupestres? Né? Então, leste, por que será? Então eu consigo fazer essas sinapses e não só repetir as datas. Né? Pode passar. Terceiro, pode passar. Eu daria um exemplo, mas vou ser um pouquinho mais breve. Interpretação é uma arte que combina muitas artes. Qualquer arte é, em certa medida, ensinável. Então, a partir do momento que eu me apresento como guia, tento pedir que as pessoas contem alguma história que ouviram, quando eu conto lá naquele mapa da sala Florianópolis Presente e Futuro, uso para mostrar as duas lagoas e conto em forma de verso a lenda de Peri da Conceição, eu estou trazendo também um pouquinho de forma para falar de algo que as pessoas provavelmente já ouviram. Então, melhorar essa forma é muito importante para a gente. Então, ensinar. Elas saem sabendo, no mínimo, por que uma lagoa é doce e outra lagoa é salgada. Isso aparece como encontros de arte. Então, eu uso geografia, um pouquinho da organização que vem da museologia, história, às vezes até matemática. Então, tudo isso aparece nessa possibilidade de estar no museu. Para mim, é um grande salão de festa de experiência também. Eu também continuo experimentando, mesmo fazendo isso muitas vezes aqui. Pode passar? O objetivo principal da interpretação não é a instrução, mas a provocação. E eu já percebi que os monitores eventualmente fazem isso. Né? A provocação não é simplesmente não é só fazer a crítica pela crítica, mas é tirar o visitante da zona de conforto, porque a tecnologia está ali. Né? Pessoal, como é que a partir desse olhar, o que essa sala instigou vocês? Qual é o elemento neste espaço visual que me dá a entender que esse lugar era uma cela? Observem a espessura das paredes. Vocês conseguem, respira fundo, vocês conseguem imaginar o cheiro que o Dom Pedro descreveu aqui nesse vídeo? Então eu estou tentando trazer essa provocação. Vocês já imaginaram que coisa bem louca devia ser os senhores que faziam as leis passando por esse corredor para trabalhar no andar de cima? Que coisa bem louca devia ser também as famílias endinheiradas na Praça 15 e a menos de 30 metros a cadeia da cidade que funcionou até os anos 30. Então é tentar desenhar esse cenário que não vai aparecer na foto, que se eu não tiver essa possibilidade de mediação e provocação, não vai ser tão útil. Né? Então, todos esses recursos vão me ajudar. Eu tenho que ter a minha capacidade de tirar o melhor deles, ou pelo menos fazer boas perguntas. Esse é o papel do guia. Né? E pode passar? Então, a interpretação deve ter como objetivo apresentar uma visão de todo e não uma parte selecionada. Parece simples, né? Eu vou recortar só o que me interessa para tocar adiante. Eu preciso ter sempre um contexto. Por que esse museu está colocado nesse lugar? Qual é o triângulo dos 3 prédios históricos mais importantes que o museu se posiciona? Qual é, do ponto de vista da história, da geografia e da arquitetura, a distribuição desses prédios públicos e como é que essa ideia de triângulo se repete na cidade? A igreja está na parte mais alta, nós temos prédios semelhantes à Casa Câmara e Cadeia em outros lugares. Que outros lugares do país vocês já visitaram? Quando a gente olha esse calçamento ao redor, onde a gente observa esse calçamento? Então, o museu está dentro de um contexto maior e é o que eu procuro apresentar também, para dentro e para fora, quando a gente olha. Né? Então, não é falar tudo, não dá tempo, mas buscar ao máximo essas relações entre as coisas. Esse piso que nós estamos aqui fora é histórico, gente. Esse piso aqui está aqui desde que a cidade chamava de Esterro. Então, eu consigo utilizar essas informações que estão na minha cabeça para criar essas sinapses. Pode passar? Então, interpretação, isso eu gosto bastante, né? Porque como eu trabalho com público infantil, parece que tu tem que dar uma resumida aí. Não é resumida, é a linguagem adequada para a criança, né? Bem, vimos aqui, as crianças adoram adoravam aquela interação da invasão espanhola, elas entendiam. Tem uma coisa muito legal que é criar disputa, né? A gente fazer, metade da turma joga nesse lado, metade da turma joga naquele, vamos ver quem é que vai melhor. Então, instigar de maneira positiva a competição também é uma maneira de a gente trabalhar com eles, né? E às vezes é difícil controlar, tá? Por quê? Porque criança vê com o dedo, né? Pessoal, mãozinha para trás, minha vez agora, assim, é um hiperestímulo, né? E muda essa ideia, como eu dizia no início, de museu
que a gente está só para ver acervo, né? Gente, é um museu para tocar, mas na hora certa, então a gente consegue trabalhar isso. Pode passar? Então, interpretar é uma tentativa de comunicação, de provocação, e aí essa parte é a mais dolorida, né? Para uma audiência que é completamente livre para te ignorar. O cara entra passivo. Então, o museu me permite várias entradas para reduzir a possibilidade de ser ignorado, se eu estiver falando no meio da rua sem recurso nenhum. Então, com esses recursos, a minha chance de sucesso aqui no museu e fora dele é muito maior. Para um cara que é de patrimônio, esse lugar é mas é um salão de festas com a melhor decoração possível para a gente conseguir usar isso. Porque se eu perdi alguém numa sala, eu tento trazer ele na outra. A cada 10 minutos ou 5 minutos eu tenho um novo estímulo, e esses estímulos vão me dar a oportunidade de provocar esse público, de desafiar esse público, de trazer ele para mim de volta. O que é muito difícil quando a gente está falando de coisas presenciais, né? E tantas coisas que são interativas. Então isso tudo me ajuda bastante. Para mim é um salão de festa. Pode passar? Bom, pode passar, senão vamos dar um pouquinho. Criar conexões, já disse isso também. E pode passar. Nossa, já estou no meu tempo. Reforçando esse Thor, aqui que eu já falei para vocês, que é uma interpretação que tem um tema relevante, organizada, e ela é agradável, pode passar. E agora a gente vai ter isso aqui, que eu acho que fecha muito perfeitamente com o que estamos falando, e não foi combinado, né? Que essa é uma forma de transmissão de conhecimento. E dizia, né, mas eu estou tocando, eu estou ouvindo, eu estou criando aberturas diferentes. E se a gente olha isso, cara, resumo do que está sendo feito no museu, e o que eu busco também. Se eu só assisto, se eu só escuto o monitor, lá em cima, vou ler alguma coisa, estou utilizando recurso, mas quando a gente está praticando esse conhecimento, está provocando as discussões, está promovendo, fomentando esse debate, a minha chance de sucesso é muito maior. Então, quando eu estou trazendo a minha família, eu certamente acredito e tenho certeza que as crianças estão loucas para contar para os pais o que elas aprenderam no museu. Porque elas dizem, olha pai, esse aqui funciona assim, aqui eu ouvi tal história, aqui eu vi isso. Então a gente está levando as crianças, especialmente os menores, para essa base de aprendizagem. Então o museu está cumprindo esse papel de educação de patrimônio com a chance muito maior de retenção do que a gente está fazendo. Então, quando eles estão praticando conhecimento, quando eles voltam para a sala, é isso. Usar toda essa estrutura. Então, parabéns a toda a equipe do Museu de Florianópolis. Me sinto muito lisonjeado de ter um museu com essa estrutura na cidade para podermos trabalhar com isso. Algumas vezes, alguns colegas chegaram a questionar a tecnologia como alguma coisa que não é aliada, e ao contrário, né? Aí que entra o papel do guia, que é conseguir fazer essas sinapses, fazer as boas perguntas e usar a tecnologia a partir da informação. Então, quando é a sala interativa, quando a gente está circulando pela cidade, quando a gente... Pessoal, lembra que nós vimos no museu e a gente junta essas coisas. Para a gente é fundamental. Rapidamente, né, são conceitos de uma área que é a minha área, que é mais patrimônio do que turismo. Agradeço a presença, o convite de vocês, e acho que faz bastante sentido essa sinapse, né, Cris? E Leonardo, que estamos, sem combinarmos, estamos falando a mesma língua e caminhando na mesma direção. Muito obrigado, parabéns ao museu por esses 2 anos, e parabéns também às pessoas que estão dispostas a vir, porque a gente está mudando esse conceito de museu é chato, mas só tem umas coisas lá. Está entrando cada vez mais no cotidiano da cidade, né? Nós estamos ajudando a criar esse hábito. Eu acho que facilmente no ano que vem, Cris, vai passar de 100 mil no Inter. E a gente pegou um princípio de final de pandemia, né? No nosso caso das escolas, que eu atendo muito, muitas escolas não conheciam o museu, até porque são escolas do interior, né? E agora elas estão, a gente quer aquele museu de novo, né? A gente quer aquele museu de novo. Então nós estamos com uma excelente ferramenta. Parabéns para a gestão. Obrigado também à equipe que sempre me compreende. Eu já deixei até passei do ponto, já entregaram encomenda para mim aqui, gente, precisamos entregar um negócio para ti, deixa lá no museu que eu passo lá e pego, né? Então agradeço muito também esse tipo de coisa que não está no script, né? Mas é um jeito carinhoso de me auxiliar também, e espero humildemente contribuir com o crescimento do Museu de Florianópolis, com o meu trabalho, que é Educação em Patrimônio. Obrigado, queridos. Bem, eu gostaria de agradecer Rodrigo, Cristina e Leonardo pela fala de hoje. Acho que elas foram muito importantes para a gente entender que o museu ele é construído por várias pessoas, né? Então, a gente está aqui, a nossa equipe,
todo dia no museu, lidando com o público, atendendo, recepcionando, mas o trabalho também é feito pelas pessoas que trazem mais visitantes aqui, que estão falando do museu, que estão utilizando o museu, e acho que esse é o grande propósito dele, né? Então, o trabalho ele é de todos, ele é coletivo, e é para o bem maior, né, que é atender a comunidade. Então, é muito importante a fala de vocês para a gente entender realmente que esse é o processo. O museu é construído pelas pessoas e pelos parceiros que estão aqui com a gente. Então, gostaria de agradecer. Acho que é uma fala muito legal para encerrar esse nosso ciclo de debates. E é isso, pessoal. Muito obrigada.